Olá, amigo associado, eu sou Carlos Bezerra Neto, coordenador jurídico da APS na capital, e nós estamos prosseguindo com a resolução das questões do CHO dos bombeiros. Essa iniciativa da APS é com o intuito de fazer com que você se prepare cada vez mais para galgar melhores cargos na corporação. Então, o corpo jurídico da APS, a diretoria da APS, emanada nessa perspectiva de melhorar cada vez mais a vida do nosso sócio, do nosso associado, a gente está com esse propósito de entregar a você educação jurídica de qualidade, educação para que você se saia bem no curso de habilitação de oficiais especificamente. E o meu amigo Evandro Tavares começou a resolução das questões do XO, do bombeiro, né, da prova escrita do XO, e eu vou continuar na disciplina de Direito Penal Militar. São 10 questões, da 61 a 70 na prova dos bombeiros, e entendemos que essa resolução vai orientar muito você, subtenente da PM, que vai fazer aí a prova para o curso de habilitação de oficiais. São poucas vagas, mas a sua dedicação faz total diferença nessa hora. E a APS não poderia deixar de estar do seu lado, pegando na sua mão e ajudá-los nessa preparação, nessa jornada que é uma jornada incrível, que é a educação também. Quero que vocês entendam que não só o aprendizado para passar na prova, mas essas teorias, a legislação em si, o conhecimento da legislação faz muita diferença para você, policial militar. Eu fui policial militar durante 9 anos, fiz a faculdade de Direito, hoje atuo na defesa dos policiais, dos agentes de segurança pública aqui na APS, e entendo que quanto mais o policial souber da legislação, melhor será a sua qualidade de prestação de serviço, melhor será o seu dia a dia policial e mais tranquila será a sua carreira. Pode ter certeza. Principalmente falando da nossa disciplina, dessa disciplina que eu vou levar para vocês, uma disciplina em que eu atuo na prática, atuo na auditoria militar, atuo com o direito penal militar praticamente todos os dias, e vocês vão ver que esses conhecimentos que vocês estão adquirindo para essa prova vão fazer muita diferença para vocês. E sem mais delongas, a gente vai passar para a resolução efetiva das questões. Sempre antes da gente começar, é uma tendência que eu faço nas aulas em que eu ministro, principalmente voltadas a concurso público e a provas em si, né? Provas aqui, a questão do XO não é um concurso específico, né? Para um cargo específico, é assim uma questão de ascensão funcional, mas você ali vai resolver questões. E a resolução de questões, ela tem uma temática, ela tem uns caminhos que vão facilitar você na hora de realmente sentar na cadeira e fazer a prova, alguns caminhos que você tem que traçar para que você realmente tire o objetivo da sua prova, que é acertar questões. Então, vocês vão se deparar com a prova, me desculpe, uma prova de alternativas, em que sempre vocês vão ver ali algumas questões que vão fugir muito, né? Algumas alternativas fogem muito da questão objetiva que ela quer buscar de você, do objetivo de que ele quer buscar a questão, e você tem que ter ali aquela perspicácia de utilizar de artifícios para identificar o que é que se está cobrando na questão. Então, a primeira dica que eu vou dar a vocês é: olhem bem, leiam bem a questão. É uma prova longa, uma prova extensa, uma prova que tem muita gente que questiona, será realmente justo uma prova dessa no final da carreira, né? Lá nos últimas posições da carreira, onde eu tenho que realmente efetivar e mostrar meu conhecimento? Bem, se é justo ou não é justo, isso não vem ao caso, porque vocês realmente vão ter que passar por esse crivo, que é a prova,
e vão ter que responder as questões. Então, vamos focar na resolução das questões e vamos focar na nossa segunda dica, que é a leitura da lei. Vocês vão observar que nas 10 questões que foram cobradas no Xó do Bombeiro, praticamente todas elas existem ali dispositivos legais que vocês têm que ter conhecimento. O Código Penal Militar, ele é extenso demais, certo? Mas ele tem ali alguns artigos em que você pode se dedicar mais, e claramente isso se observou na prova do Xó dos Bombeiros, alguns dispositivos que vocês têm que ver mais, porque eles vão ser cobrados na literalidade da sua prova, certo? Então, a primeira dica é: prestem atenção na leitura e na resolução das questões, marcando aí o interesse real das questões. A segunda dica, leia a legislação. E a terceira dica que eu vou deixar para vocês é: leiam artigos específicos. E aqui eu vou dar a dica para vocês na questão do direito penal militar. O artigo 9º e o artigo 10 são de extrema importância. Vocês vão ver que vão ter questões aqui. E quando nós chegarmos nas questões, nós vamos ler aqui os dispositivos para você entender melhor o que eu estou dizendo. E os crimes, e aí eu vou colocar para vocês os crimes, alguns crimes específicos. Motim, deserção, desacato a superior, enfim, esses crimes em que são correlatos à sua atividade, a atividade de um tenente, né, de um oficial, de um segundo tenente da PM, que é o cargo em que o Xó ele proporciona ao tentante, né, a pessoa que está fazendo a prova. Então, assim, questões sobre hierarquia, disciplina, isso daí vocês têm massificado na mente, porque quem vai fazer essa prova já passou por muito tempo na corporação e entende que no direito penal militar, assim como na vida funcional do PM, hierarquia e disciplina são pilares que regem a conduta do militar e eles vão ser cobrados nessa disciplina também. Pois é isso daí. Vamos aqui agora para a resolução das questões e nós vamos para a questão 61 da prova do CHO 2022 dos Bombeiros, certo? Eu acredito que, até o pessoal aqui da produção pode dizer, mas que está disponibilizado em algum local a prova para os... Vai estar sendo disponibilizada a prova também no grupo que a gente tem do WhatsApp, vão ser disponibilizados também no nosso curso, para que depois você assista o nosso vídeo, pegue a sua prova e tire as suas dúvidas quanto às resoluções dessas questões. Então, nós vamos lá para a questão de número 61, prova de Direito Penal Militar, noções em Direito Penal Militar, do CHO 2022 BM, que, como eu disse, vai ser uma preparação para você que é PM para fazer o seu Xó e garantir um resultado positivo na sua prova, tá bom? Vamos lá, questão 61. De acordo com o CPM, Código Penal Militar, o sargento fulano deu uma ordem para os bombeiros militares recém-empossados permanecerem no quartel, aguardando instruções para um treinamento operacional. Agindo de forma diferente à determinação recebida pelo seu superior, o soldado Bacamarte e o soldado Chuvisco reuniram um grupo de 10 militares, todos desarmados, no bar ao lado do quartel e passaram a criticar a sua determinação de forma desrespeitosa. Nessa situação hipotética, os soldados militares cometeram o quê? Crime de motim, alternativa A, crime de deserção, alternativa B, praticaram o crime de revolta, alternativa C, praticaram o crime de insubmissão, alternativa D, e estavam totalmente corretos ao negar-se a cumprir a ordem do sargento fulano, pois a ordem é ilegal,
por violar direito de ir e vir assegurado pela Constituição. Bem, gente, nessa primeira questão a gente já traz os 3 ensinamentos lá que eu passei no início da aula, que é vocês verificarem primeiro o que é que a questão diz, tá certo? Analisando a questão, a gente vê que existe uma ordem legal emanada de um superior e que mais de um policial, ali no caso aqui o soldado Bacamarte e o soldado Chuvisco, eles reúnem um grupo para se opor a essa ordem. Como eu disse a vocês, na leitura dos quesitos da questão, você vai ver logo que a alternativa não tem nenhum tipo de fundamento, né? Uma ordem que não é uma ordem ilegal, você permanecer no quartel aguardando instruções, não é isso? Então a gente já descarta que a alternativa é. E vamos fazer de baixo para cima para eu explicar para vocês essas questões, tá certo? Praticaram um crime de insubmissão. O crime de insubmissão, ele tem a previsão no Código Penal Militar, mas essa insubmissão, ao contrário do que a palavra quer dizer, essa insubmissão, o crime de insubmissão, ele está ligado àquele militar conscrito, aquele militar que tem um regime obrigatório, um alistamento obrigatório, que ele é convocado para incorporação nas Forças Armadas e ele deixa de se apresentar para essa incorporação. Então, esse crime de insubmissão é esse, do conscrito, do militar conscrito, que deixa de apresentar-se para a sua incorporação. Então, não é um crime de insubmissão. Geralmente, no dia a dia, isso, porque eu sei que sou submilitar, eu fui militar, né? E você diz assim, você é insubordinado, é isso, é aquilo outro. Essa ideia de insubordinação para o direito militar, ligado ao crime militar, é ligado a esse crime específico, crime de insubmissão só me deixem só dar uma pescada aqui. Insubmissão. Ele está capitulado nas tenases do artigo 183 do Código Penal Militar e ele é referente a deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe for marcado ou apresentar-se ou apresentando ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Então, insubmissão para o direito penal militar é esse crime tipificado no artigo 183. Vamos aqui ao crime de deserção, vamos pular para a alternativa B. O crime de deserção, capitulado no artigo 187 do CPM, é aquele crime que nós todos conhecemos, né? Um crime bem comum no dia a dia militar, que é o militar que deixa de apresentar-se por mais de 8 dias à sua unidade. Então ele fica ali, ele é considerado desertor, tem todo um procedimento de deserção, é um crime militar, e então o crime de deserção aqui, só pelas tenases do que está falando a questão, vocês sabem que não se enquadra. Então nós ficaríamos entre os crimes de revolta e de motim. Esses dois crimes, eles são capitulados no artigo 149 do Código Penal Militar. E exatamente a essa conduta se amoda no crime de motim. Por quê, doutor? Doutor, porque ele diz claramente que esses militares, eles foram, né, mais de um militar, porque o crime de motim não pode ser praticado só por um militar, ele tem que ter mais militares, ele é um elemento subjetivo, é ter pelo menos 2 militares cometendo esse crime, tá? Que está capitulado no artigo 149, que é reunir-se militares ou assemelhados. 1. Agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se cumpri-la. A gente já conseguiria enquadrar aqui no inciso 1 do artigo 149 essa conduta. Mas, doutor, por que não é revolta? A revolta seria a tipificação do parágrafo único do artigo 149, que é quando o motim é armado, né? Quando as circunstâncias do motim elas são envolvidas com o emprego de armas pelos militares, que aí você vai ter uma pena muito mais grave pela questão de ter ali um potencial lesivo para o crime da conduta muito maior,
E essa qualificação, né, essa questão de estar armados ou não, que tem ali na questão, ó, reunir um grupo de 10 militares, que aí você comporta a questão da subjetividade do crime, da objetividade do crime ser praticado por mais de um policial, de um militar, na verdade, né? E todos desarmados. Então, acho que a gente não teria como tipificar no parágrafo único do 149 como crime de revolta, e sim, realmente, o crime de motim. Então, a alternativa da primeira questão, da questão de número 61, seria: os militares praticaram o crime de motim, alternativa A. E essa questão aqui, como eu disse para vocês, bastava ter um pouco de atenção, conhecer um pouco dos institutos. Eu acredito aqui que, para quem não sabe o que é insubmissão, né, que é o artigo 183 lá do Código, ficaria meio em dúvida entre insubmissão e motim, pelo fato de também estar desarmado, mas aí você fica com essa dica. O crime de insubmissão, o que foi o que nós colocamos aqui, que é do conscrito que não se apresenta para a inscrição, né, para a efetivação dele nos quadros das Forças Armadas. E o crime de motim e revolta, ele tá capitulado lá no artigo 149 e o artigo parágrafo único do 149, respectivamente, só que a alternativa correta, a alternativa A da nossa primeira questão, tá bom? Acredito que vocês estão acompanhando. A ideia do direito penal militar, ele é novo na corporação aqui de aprendizagem, né? Mas para você que vai ser um oficial, ele é realmente muito... você vai ter que atuar muito com o direito penal militar, né? A gente vê casos e casos todos os dias aqui na questão do direito penal militar. E essa questão aqui sobre os crimes, vocês vão ver que as que mais caem nesse tipo de questão, nesse tipo de prova, né? Os crimes, as penas, tudo isso aqui cai muito nessas provas. Então vamos lá para a questão número 62. De acordo com o Código Penal Militar, bombeiro militar que, reagindo à prisão, agride verbalmente superior de serviço, com palavras de baixo calão, diminuindo a sua autoridade, comete, dentre outros, o delito militar de desacato a superior, desacato, alternativa A, né? Desacato a militar, alternativa B, insubmissão, alternativa C, revolta, alternativa D e rixa, alternativa E. Então vamos lá, novamente aqui tratando dos crimes em espécie, né? Crimes militares em espécie. Nós temos aqui nessa questão, novamente, o delito da insubmissão, que eu já expliquei para vocês, não vou fazer mais referência, não é insubmissão nesse caso aqui. Revolta, nós também tratamos na questão anterior, então de praxe aqui você tiraria a C e a D, você já teria respondido. Efetivamente, nessa questão, nós teremos aqui a questão do desacato a superior e do desacato militar, que são dois crimes que são tipificados realmente no Código Penal Militar. Eles estão bem próximos. Primeiro a gente vê o desacato a superior e depois o desacato a militar. Então, para a gente aqui, cabe fazer essa dissociação, tá certo? E aqui vai uma dica para vocês. No direito penal militar, como eu disse no início dessa aula, a questão da hierarquia e da disciplina, elas fazem muita diferença. Então, sempre que você tiver uma posição que lhe traga uma ideia de hierarquia e que exista um conflito que seja tutelado pelo direito penal militar, tutelado como assim? Que existe uma relação entre superior e subordinado, com certeza os crimes dirigidos ao superior, eles vão ser capitulados de uma forma diferente. Então, sempre que aparecer uma questãozinha que tenha lá o superior, o subalterno fez isso contra o superior, você já sabe ali que a probabilidade de você ter um delito específico para isso, ela é muito grande, que é o caso dessa questão. Essa questão aqui, o desacato a militar,
o desacato a superior, e a gente vai voltar lá para os artigos, tá? O artigo aqui 298 é o desacato contra superior. Ele tem dizendo aqui, ó, desacatar o superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a sua autoridade. Uma pena de reclusão até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. E eu tenho ali uma possibilidade de uma agravação da pena, que a pena será agravada se o superior é oficial general, comandante da unidade a quem pertence o agente. Então, assim, vocês veem aqui que a questão do ato ser contra o superior, pelo direito militar, ele tutelar muito a hierarquia, a disciplina, tem uma penalidade mais exacerbada, né? Mais uma penalidade superior do que um crime que seria cometido entre pares, tá? E aí a gente vai ver lá no artigo 9º que existem as possibilidades do crime militar de ser praticado entre militar contra militar, militar contra civil, militar da reserva contra civil, contra militar da ativa, enfim, várias questões que vão ser analisadas lá na questão que a gente vai ter sobre o artigo 9º. E o desacato militar está lá no 299, que é desacatar o militar no exercício da função de natureza militar ou em razão dela, tá? Então, aqui a gente poderia realmente utilizar desse diploma em relação a militar contra militar em mesma categoria, tá certo? E outras circunstâncias ali contra o civil que pratica o crime militar, e aí mais na alçada das Forças Armadas, né? Enfim, mas você tem que entender, nessas duas situações aqui eu tenho um crime mais específico, porque é contra o superior, então a resposta correta da alternativa, da questão 62, alternativa A, conforme o artigo 298, que é o crime de desacato a superior, tá certo? Vem aqui, vamos ficar atento a essas questões, tá? Como eu disse para vocês, os crimes em espécie, alguns crimes específicos, e a PM e o BM, eles gostam muito de tratar essas questões do desacato, do motim, da revolta, de crimes que são ali latentes, que acontecem no dia a dia da corporação, né? Vocês vão ver que isso acontece muito, vocês têm uma experiência de vida aí, quem é subtenente já passou por muita coisa e sabe que esses crimes acabam ocorrendo. Na auditoria militar a gente processa muito esses tipos de crimes, né? Que às vezes são justos, são injustos, mas enfim, nós não vamos entrar nesse mérito, mas são crimes ali, os crimes contra a hierarquia e a disciplina, né? Os crimes de peculato, por exemplo, outros crimes aí como motim, eles sempre tendem a cair nas provas de vocês, tá certo? Vamos à questão agora de número 63, que diz assim, de acordo com o Código Penal Militar, sobre os crimes contra a autoridade e a disciplina militar, assinale a alternativa incorreta, tá certo? Vamos lá. Como eu disse, lendo a questão, a gente vai procurar aqui a questão incorreta. E pessoal, a prova de vocês não tem um nível assim, essa prova não é de um nível muito bem elaborado, não tem questões assim muito aprofundadas. E algumas dessas questões, a gente vai ver que tem algumas pegadinhas ou alguns erros de formulação de perguntas que dá a ideia aí que a gente pode confundir, cambalear. Então, vocês têm que realmente entender como isso funciona, como é que a questão está perguntando, para que vocês respondam a contento. E essa daqui é uma das questões. Vamos lá. Alternativa A. O crime de motim não pode ser cometido por civil. Isso aqui é verdade, é um crime propriamente militar, certo? Então, a gente vai ver aí que ele não, o civil não pode cometer o crime, certo? Não pode cometer o crime de motim. É só você ler lá novamente o caput do artigo 49, que ele diz, reunir-se militares, e a questão da figura do assemelhado aqui, que é uma questão lá que vocês têm que entender que esse assemelhado não existe mais, tá certo? Mas essa questão realmente é correta, tá bom? A diferença entre motim e revolta
é que no crime de revolta os militares estão com armas. Como eu disse, isso aqui foi resposta da nossa primeira alternativa, da nossa primeira questão, e realmente estar com posse de armas agrava lá o crime de motim e você passa a responder por revolta, né? É só isso que muda do crime de revolta para o crime de motim? Efetivamente é o que faz a diferença, tá certo? Então essa alternativa também está certa, ela não é a que a gente está procurando, a gente está procurando a alternativa incorreta. É crime praticar rixa, salvo para separar os contendores? O crime de rixa, ele é um crime de briga, certo? Agora, a pessoa ali que separa a rixa, ela não comete crime. É uma excludente da culpabilidade do crime de rixa, certo? Então, essa alternativa também é a alternativa correta. Não seria justo eu punir alguém que está ali para separar a briga pelo crime, né, de rixa, tá certo? E o crime de rixa realmente é previsto no CPM. Vamos colocar aqui só para conhecimento, tá? O crime de rixa ele está previsto no artigo 211, tá certo? Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Então aqui, ó, o próprio caput do artigo, ele separa, ele dá a condição de que os que separam ali a rixa, né, a briga, né, a efetividade, as vias de fato ali, eles são isentos aqui do crime, né? Não existe, na verdade, crime. Eu disse que era extinguir a culpabilidade, mas realmente não existe crime, né, para quem separa a rixa, tá certo? Alternativa D, recusar-se a obedecer uma ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, é crime previsto no CPM, no Código Penal Militar. E sim, se vocês forem ver, essa redação é a redação do artigo 163, que é o crime de recusa à obediência, tá certo? Então, o crime de recusa à obediência, artigo 163, se você for lá no artigo 163, você vai ler. Recusar-se a obedecer a ordem emanada de superior sobre assunto ou matéria de serviço ou a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. É o crime lá do artigo 163. Então, só nos sobrou a alternativa mas vamos ver por que ela está realmente incorreta. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outra, transgressão disciplinar, não podendo incidir crime militar de acordo com o CPM. E aqui a gente vai ter lá o crime de lesão corporal, isso aqui, se for também, seria regido também pelo Código Penal, se fosse só o fato de ser militar contra militar. Então, aqui não tem sentido. Se você verificar aqui a situação, nós temos o crime lá de lesão corporal, também tem a questão de não ser efetivamente só transgressão disciplinar, porque a gente tem essa tipificação, tá certo? Então, questão 63, a alternativa incorreta, que é o que a questão pede, a alternativa você deveria ter marcado aí, se você estivesse fazendo a prova do XO, a alternativa e essa daí você também não vai errar no XO da Polícia Militar do Estado do Ceará, tá certo? Acredito que esteja dando para entender que a gente está fazendo uma revisão aqui concisa, trazendo conceitos para vocês, para que vocês, de uma forma bem objetiva e clara, não sejam pegos de surpresa pelas questões que vêm no curso de CHO, né? Na prova do XO de vocês, porque, como eu disse a vocês, são questões que são retiradas realmente da letra de lei. Então, fica novamente a dica, deem uma lida no Código Penal Militar, e aí eu vou dar a dica que basta ter um computador, um smartphone, você coloca lá no site do Planalto, coloca o decreto 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, e dá uma baixada, ele está bem atualizado, é um código antigo, são temáticas que vocês têm no dia a dia que podem trazer para cá, e tirando aí alguma coisa ou outra de intelecção que vocês possam ter na leitura do artigo, vocês vão ver que vão conseguir responder muito bem a prova que vier pela frente, tá bom? Então, nós vamos lá para a questão, agora a questão de número 64, né?
É a quarta questão que a gente vai responder aqui com vocês. E ela diz o seguinte: de acordo com o CPM, alguns crimes militares podem ser considerados pelo juiz como infração disciplinar, observados os requisitos impostos pelo referido Código. Assinale abaixo qual o crime pode ser considerado pelo juiz como infração disciplinar. Aquela mesma questão aqui, o que é que ele quer? Ele quer saber se no ordenamento do Código Penal Militar ele tem alguma previsão de algum crime que vai ser punido como transgressão disciplinar. E isso existe no nosso Código. E ele está justamente na alternativa A, lesão levíssima. Artigo 209, parágrafo 6º do CPM, ele traz expressamente que se a lesão for levíssima, ela pode ser considerada só transgressão disciplinar. Isso por quê? Isso da leitura do próprio Código, tá certo? A própria lei, o próprio Código, ele determina isso dentro das tenases do parágrafo 6º do artigo 209. Mas, ó, como é fácil responder essa questão. Nós teríamos aqui, ó, genocídio, crime inafiançável, que realmente não teria nem condições de você entender que isso aqui que o genocídio só seria ali uma transgressão disciplinar. Envolve morte de pessoas, envolve determinação para morte em geral de pessoas, né? Homicídio qualificado por motivo fútil. Outro crime expresso para vocês, que vocês não teriam problema nenhum de identificar, bater nos olhos nessa questão. Praticar o militar diante de tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que traduza em ultraje ao símbolo nacional. Símbolo nacional, voltamos lá para a hierarquia e disciplina. Ultrajar um símbolo nacional é um ato que é considerado grave pelo Código e traz ali a tipificação do crime, tá certo? Então, um traje a símbolos nacionais, você lembra ali, você já poderia responder mesmo que você não soubesse da existência lá da lesão levíssima, da possibilidade da lesão levíssima ser considerada transgressão disciplinar. Organização de grupo para a prática de violência. Violência, grave ameaça sempre são quesitos que são muito penalizados no Código Penal, no Código Penal Militar, no nosso ordenamento jurídico em si. Então, aqui nós temos muito fácil essa questão de ser respondida, porque as outras alternativas, mesmo que você não soubesse da tipificação do que estava escrito ali no Código, as outras alternativas lhe possibilitariam, né, responder essa questão de forma bem tranquila, de uma forma bem específica, tá? Chegamos na metade, nós vamos agora para a questão de número 65, e é uma questão que trata ali do artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º do Código Penal Militar, ele é um artigo muito importante. Ele vai trazer ali as definições de crime militar e ele vai trazer a vocês em quais circunstâncias existe realmente ali um crime militar praticado em tempo de paz, né? A gente sabe que no crime militar a gente tem os crimes militares em tempo de paz, os crimes militares em tempo de guerra, porque são circunstâncias inatas à questão do militarismo, a guerra e a paz. Apesar de que aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem uma circunstância de paz, né? E para vocês entenderem como é denso essa questão, como é específico essa questão de direito militar, isso é um jargão para todos, mas o crime, a pena de morte no Brasil, ela só é possibilitada nas questões de crimes militares em tempo de guerra, uma penalidade que nós vamos ver, inclusive é na próxima questão, mas existe a possibilidade de alguém ter uma pena de morte por fuzilamento no nosso ordenamento jurídico brasileiro, e essa possibilidade é inata ali aos crimes militares, tá certo? Vamos lá para a questão 65, e ela diz assim: de acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar, são crimes militares em tempos de paz todos os previstos na legislação comum, quando praticados por militares da reserva contra civis, fora da área sob administração militar.
na legislação comum, quando praticado por militares reformados contra civis. Na legislação comum, quando praticados por civis contra militares reformados. Alternativa D, legislação comum, que não atentem contra as instituições militares praticados contra militar reformado. E a alternativa letra E, que estão previstos no Código Penal Militar, quando definidos desse modo, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então aqui eu reputo como uma das questões mais complicadas dessa maratona aqui de questões, são 10 questões, eu acredito que essa seja uma das questões mais complicadas, não só por conta da leitura, né, porque confundem muito esses quesitos, né, mas também por conta da quantidade de informações que a gente tem ali no artigo 9º, que é um artigo que vocês têm que ter na cabeça para realizar essa prova. É um artigo de fundamental importância, porque ela vai dizer ali, ó, crime militar é quando é praticado assim e crime militar é quando não é crime militar quando praticado desta forma. Então aqui já deixo uma dica para vocês, o artigo 9º, nós vamos ler o artigo 9º aqui, tá certo? Preciso que agora vocês tenham uma atenção especial para a leitura principalmente, e quando vocês estiverem estudando em casa, deem uma atenção bem específica na leitura desse artigo. Acredito que nós ainda teremos aqui, eu vou confirmar aqui, nós teremos aula ainda de Direito Penal Militar, que a gente só está corrigindo as questões, mas teremos aula de Direito Penal Militar. Acredito que a aula de Direito Penal Militar será aí com o Dr. William Carvalho, um cara também que foi policial militar, foi cabo da Polícia Militar, competentíssimo, também atua conosco na auditoria militar, e ele vai trazer esses conceitos para vocês de uma forma mais aprofundada ainda no decorrer desse curso, tá certo? Mas vamos lá responder a questão, né? Vamos dar uma leitura aqui no artigo 9º. Eu estou utilizando, como eu disse para vocês, né? Eu estou utilizando aqui o site do Planalto, né? O site do Planalto ele traz a legislação ela mais atualizada possível, seja em qualquer área que você esteja estudando. Então, eu oriento que você vá lá, abra o site do Planalto, Código Penal Militar, o decreto 1001/69, que você vai ter ali acesso à legislação. Não precisa você comprar um vade-mecum, não precisa você comprar a legislação escrita. Eu sei que tem muita gente que gosta de ler no papel, né? Mas aí eu dou a dica, se você gosta de ler no papel, retira lá o código compilado, bota no Word, imprime, faça suas anotações. É uma dica muito boa para quem estuda para concurso, para quem quer aprender legislação e não lê aqui no computador, né? E gosta de ler no papel. Às vezes você deixa de gastar aí um valor, aí mais alto e consegue aqui de graça na internet ter essa saída, né, de ver a legislação. Então vamos lá e vamos acelerar um pouquinho aqui, porque já estou comendo muito do tempo de vocês, mas vamos lá. Artigo 9º ele diz que consideram crimes militares em tempo de paz. Os crimes de que trata esse código, ou seja, o CPM, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, ó, novamente, com a leitura do dispositivo legal e do inciso 1, a gente já vê que a alternativa é a alternativa real, é a alternativa verdadeira, que seria que vocês teriam que marcar. Traz aqui a descrição do que é o crime propriamente militar, que são os crimes tipificados especificamente no Código Penal Militar, mesmo que sejam previstos em outros termos na legislação comum. Se eu tenho a previsão no CPM, aquele crime será de ordem militar. Então, ele vai ser um crime militar em termos de paz. A natureza jurídica desse crime será crime militar. Então, não tem o que se questionar. Foi praticado, foi previsto no Código Penal Militar, teremos ali um crime militar
a alternativa é a alternativa E. Seguindo no artigo 2º, ele vai começar a descrever quais são as circunstâncias que seriam também crime militar, que seriam os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, ou seja, o que está no CPM e o também está na legislação comum, tá certo? Na legislação penal comum. Só que esses quando ele dá uma condição, quando praticados, por militar em situação de atividade ou assemelhado, a situação do assemelhado, como eu disse, ele não existe mais, seriam aqueles servidores civis que estariam ali prestando serviço em quartéis, isso aí foi abolido, tá certo? Então, vamos lá. Militar da ativa contra militar da ativa, tá certo? Agora eu aconselho a vocês, não existe, mas se tiver na sua prova, militar ou assemelhado, marque, porque é o que tem na descrição do Código Penal Militar. Então, se não foi extinto do Código Penal Militar, não existe mais essa figura do assemelhado, mas se tiver na sua prova lá, são crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado, você marca positivamente, tá certo? Mas não é o caso dessa nossa questão, estou comentando aqui o restante do artigo 9º, tá certo? Vamos lá, outra situação, militar em situação da atividade, então militar ativo, em lugar sujeito à administração, contra militar da reserva ou reformado, assemelhado ou civil. Então aqui vocês veem que o leque é muito maior. Se eu tenho um militar da ativa praticando um ato numa situação, deixa só que eu me perdi aqui um pouco, em um lugar sujeito à administração militar contra um civil, um assemelhado, outro militar, nós teremos também um crime militar. Por militar em serviço ou atuando em função do serviço, em condição de natureza militar, ou em formatura, ou ainda que fora de lugar sujeito à administração militar, mas contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Militar, alternativa, a linha D, por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado ou civil, por militar em situação de atividade, ou assemelhado contra o patrimônio da administração militar e a ordem administrativa militar. E aí nós teremos aí os casos do inciso 3, que vai falar dos reformados e da reserva remunerada na mesma situação, e eu vou deixar a leitura do artigo 9º na integralidade com vocês. Então, voltando aqui na nossa questão 65, pela análise do artigo 9º, inciso 1º, nós temos a alternativa E como alternativa certa. O Código, de acordo com o artigo 9º, são crimes militares em tempo de paz, todos os previstos no Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo em disposição especial. Tá certo? Vamos para a próxima. A próxima questão 66, ele diz assim, novamente, de acordo com o CPM, em tempo de paz, uma das principais penas previstas no Código Penal Militar é a pena de multa. Não temos previsão de pena de multa, tá certo? As penas estão previstas ali no artigo 55 do Código Penal Militar e ela vai trazer um rol das penas possíveis e é interessante que vocês vejam também. Nós temos lá a previsão da pena de morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício posto, graduação, cargo ou função e reforma. Então, falou de pena, nós teremos essas 7 modalidades de pena no Código Penal Militar. E para responder essa questão, nós vemos aqui, pena de multa, não existe previsão da pena de multa. Ela pode ser aplicada subsidiariamente como efeito secundário da pena. Isso é uma questão um pouco mais aprofundada que vocês têm que ver depois, dependendo de cada crime específico, né? Mas aqui ela não tem previsão, pelo menos aqui expressa, de ser penalidade, né? De ser pena imposta para o crime militar. Pena de enforcamento, não existe pena de enforcamento, como eu disse a vocês, existe pena de morte, certo? Previsão de pena de morte. Mas essa pena de morte, por definição expressa,
do artigo 56 do CPM, ela deve acontecer por fuzilamento. Então, nós não temos nenhuma previsão de outro tipo de penalidade capital, a não ser a pena de morte por fuzilamento. Então, vai ter um pilotão lá de fuzilamento, a pessoa vai ficar lá disposta e vai ser morta por fuzilamento. Não é enforcamento, não é choque elétrico, não é nada desse tipo, é pena de morte por fuzilamento. Previsão do artigo 56 do CPM. Suspensão dos direitos políticos é um tipo de penalidade que é imposta na legislação comum, mas não tem previsão no rol das penas do artigo 55, tá? Pena de reclusão, essa é a nossa resposta correta, porque na leitura eu digo-se lá que a pena de reclusão é prevista na linha B, né? Pena de morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação e cargo ou função, e pena de reforma, tá certo? E pena de banimento também não temos a previsão no ordenamento jurídico brasileiro de uma pena de banimento, tá? Então, em nenhuma circunstância o banimento é tolerado aqui no nosso ordenamento jurídico. Questão de direito constitucional, que vocês vão ver lá que é vedada a pena de morte e banimento no geral, mas a pena de morte é aplicada aqui nos crimes militares, como a gente já falou aqui, tá certo? Questão 67. Acompanhe comigo aí, questão 67. O ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição e lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal configura o crime militar de... E aí necessita aqui que você tenha a compreensão geral dos crimes. Eu não vou pormenorizar todos os crimes, mas essa questão aqui claramente nos traz a ideia do crime de prevaricação, que é justamente isso. Deixar de praticar um ato ou retardar um ato que você deva fazer de ofício para satisfazer um interesse pessoal ou um interesse de terceiros. Então, esse crime, essa conduta se amolda no tipo penal do artigo 319, tem uma previsão de pena de 6 meses a 2 anos de detenção, certo? E é crime contra o dever profissional, o dever funcional, né? Os outros crimes que estariam aqui, abuso de confiança, condescendência criminosa, deserção e desacato, mas vocês têm aqui a narrativa do crime, né? A descrição do tipo penal do crime de deserção ou de prevaricação, perdão, do artigo 319 do Código Penal Militar, tá certo? Outra questãozinha tratando de crime em espécie, e novamente a figura aqui do desacato a superior, né? A ofensa à dignidade ou ao decoro são elementos que fazem presente expressamente no crime militar de... Aí eu tenho rixa novamente, ingresso clandestino, desobediência, furto, mas a gente já viu na nossa questão de número 2, né, a questão 62, que o desacato contra o superior ele é previsto nas tenases aqui do Código Penal Militar, e a conduta tipificada lá é realmente ofender ao decoro do superior, né? Contra o superior, e vai ter contra o militar também, mas essa questão aqui é bem específica. Os outros tipos penais aqui não tem nenhum tipo de envolvimento aqui que deixaria dúvidas de não marcar aqui a alternativa C, tá certo? Vamos lá para a alternativa 69, a nossa penúltima questão. Então, se você acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Isso é sinal de que você realmente tem interesse em aprender um pouco mais, em ver a resolução dessas questões e extrair o máximo possível de informação para que você se dê bem na sua prova. Vamos continuar aqui com a questão 69. Novamente, eles vai trazer aqui, ó, de acordo com o CPM, em relação aos crimes militares em tempo de paz, assinale a alternativa correta, tá certo? Vamos lá na alternativa A. Os crimes militares em tempo de paz são punidos com enforcamento. Sem 2 erros aqui, né? Pena de morte, a gente sabe que tem lá previsão para em caso de guerra declarada. E a questão do enforcamento já tira qualquer dúvida sobre o tipo da penalidade imposta. Pena de morte aqui
no nosso direito penal militar, ela é prevista de acordo com o artigo 56, pena por fuzilamento, tá bom? Alternativa B, a correção para a deserção deve ser a pena de açoite. Novamente, essas penas cruéis não são toleradas no nosso ordenamento jurídico. Então, você não vai ter ninguém no pelourinho dando chibatada, ou aquela ideia da revolta da chibata que existiu em tempos anteriores. Com a Constituição de 88, nós temos a vedação às penas cruéis e às penas de banimento, mas a gente sabe novamente que o nosso artigo 55 do CPM traz a previsão da pena de morte, que não é uma pena capital, mas que tem os casos específicos lá para serem implementadas, né? Outro tipo de pena, de açoite, de pisa, de chibata, não, isso não existe, tá certo? Não existe. Pena de açoite não existe. A insubmissão é crime militar com previsão em tempo de paz, certo? Sendo que o apenado com pena de trabalhos forçados. Novamente lá, não existe pena de trabalho forçado, não existe pena degradante. O que existe é a previsão do artigo 55. As penas lá, detenção, reclusão, prisão, morte, suspensão do exercício do posto e reforma, tá certo? É lá o rol das penas previsto no artigo 55. O desacato é descaracterizado, não sendo crime, quando praticados contra a mesma hierarquia e contra superiores hierárquicos. Isso aqui também é errado, a gente já viu o desacato aqui hoje, não vou mais me alongar sobre o desacato, mas existe ali a tipificação do desacato militar e também do desacato a superior. A ofensa à dignidade ou ao decoro são elementares que se fazem presentes expressamente no crime militar de desacato superior. Novamente, aí a gente tem uma repetição desse crime de desacato superior, talvez intencional, porque é um dos crimes que devem ser coibidos aí pela a função dos novos tenentes, né, de quem vai, e não só dos tenentes, mas de todo superior, mas é efetivamente mais cobrado para os oficiais essas questões que vão estar ali no seu serviço de fiscal, né, nesses serviços mais efetivos de fiscalização. Então, temos aqui a alternativa questão 69, que já foi aí vista pela gente nas outras 3 questões que se passaram. Então, vamos lá para a nossa última questão, gente. Eu peço a vocês que, se vocês gostaram dessa aula, comentem com a gente, tragam opiniões, tragam para a gente também um feedback de como estão nossas aulas, digam para nós como nós podemos melhorar. Também eu vou deixar para vocês aqui que vocês me sigam na rede social, Dr. Neto. Eu tenho lá um post diários da nossa atuação no dia a dia, de como um advogado, principalmente especializado aqui na defesa dos agentes de segurança públicos, eles atuam, né? Então, trago algumas dicas para vocês de dia a dia, respondo a todo mundo que tem uma dúvida, particularmente ali, sobre algum crime, alguma questão, alguma transgressão disciplinar, ou então, fatos do dia a dia. Então, me sigam lá na rede social. Eu tenho muito orgulho de ter vários militares lá e conto com vocês também para fazerem-se presentes e aprenderem um pouco mais do nosso dia a dia, aprenderem um pouco mais de direito militar e do direito aí de vocês, tá bom? Vamos lá para a questão 70, que diz assim: nos códigos do Código Penal Militar, no que concerne à equiparação do militar inativo, integrante da reserva ou reformado, a militar da ativa, é correto afirmar que, mesmo sendo inativo, o militar cometerá todos os crimes militares previstos no direito militar para o ativo, para o militar ativo. Essa aqui é uma questão que remonta lá ao artigo 9º, e essa questão não é correta, essa alternativa não está correta, tem umas vedações para quem é da reforma e da reserva. É diferente do que tem expresso no nosso ordenamento disciplinar, onde o policial da reserva ali tem as mesmas atribuições, comete as mesmas transgressões, e o reformado não comete, que o reformado também pode cometer transgressões, crimes militares, mas dentro das perspectivas do artigo 9º, tá certo? O militar inativo empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade.
para efeito de aplicação da Lei Penal Militar. Essa é uma previsão que está constante lá no artigo 9º. Vou voltar aqui para vocês para a gente explicar bem direitinho, tá certo? O artigo 9º ele diz justamente isso, ó. O militar em situação de atividade... Não, só um instante. Bem, eu estou meio perdido aqui na legislação, mas tem a previsão expressa lá da questão da unidade militar, né, que justamente do que diz a questão aqui, na administração militar, equipara-se a um militar em situação de atividade para efeitos de aplicação da lei penal. Ela é uma previsão expressa do nosso Código Penal Militar e nós temos essa alternativa, a alternativa B, como a alternativa correta, tá certo? Ocorrerá a equiparação do militar reformado ao ativo em todos os crimes militares do CPM? Não, essa questão não está correta. A questão correta nos remonta lá ao inativo e está lá no artigo 9º, tá certo? E a legislação foi alterada, o militar inativo equipara-se ao militar da ativa. Não é equiparação, existem nuances diferentes para quem é da ativa e para quem é da reserva, quem é reformado, tá certo? E a alternativa é: o militar reformado cometerá todos os crimes militares previstos para o militar ativo. Além disso, o militar reformado poderá cometer o crime de deserção. Também não é alternativa válida. Existem diferenças e a única alternativa dessa questão que pontuou a existência dessas diferenças e uma situação em que se é equiparado realmente foi a alternativa B. E assim a gente termina a análise das nossas questões, dizendo para vocês novamente, se ficarem dúvidas, se tiverem algum questionamento, se tiverem alguma opinião, algum feedback para nos passar, estamos aqui de braços abertos para atender vocês, para tirar as dúvidas e para responder o máximo de questionamentos possíveis. Não deixe de me seguir lá nas redes sociais, não deixe de seguir as redes sociais da APS e de se atualizar. Não só, como disse no início, para o curso, não só para concorrer a essa promoção, não só por isso, mas para que a atividade de vocês cada vez mais seja mais segura, para que vocês se enrolem menos, né? E aqui eu não estou dizendo que vocês vão se enrolar, mas para que vocês tenham uma compreensão maior, que vocês trabalham com a legalidade, que vocês têm que estar adstritos a esses regramentos e essas leis, né? Efetivamente a essas leis. Então, fica a dica, vocês estudem bastante. Quero ver todos aqui com o nível da prova lá em cima, respondendo todas as questões. E, novamente, a APS está à disposição dos sócios, dos nossos amigos policiais militares, dos nossos amigos bombeiros militares, dos agentes, de todos os agentes da segurança pública do estado do Ceará. E aqui fica o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para todos vocês. Grande abraço e até mais.